Sábado e domingo nós já sabemos, não é dia de conversarmos sobre políticas, sobre políticos e sobre doenças. Hoje é dia de conversar com o tempo, contar casos e causos de tempos que não voltam mais. E o assunto de hoje é confessando os pecados. Os confessionários das igrejas eram todos iguais. Uma pequena tenda de madeira, 1 metro quadrado no máximo, um banco onde o padre se sentava, uma porta com cortina e uma janelinha quadriculada onde não se via o rosto de quem confessava e nem do confessor. Ouvia-se apenas a voz, os sussurros e a voz baixa e temerosa de quem contava seus pecados e a voz firme e autoritária do padre, que escutava, absolvia ou condenava. No bairro Pompeia, alguns padres capuchinhos eram temidos pela maioria dos fiéis, pois tinham temperamentos fortes, eram duros, exigentes, exagerados nas condenações e, às vezes, ficavam bravos com os pecados e a postura de alguns fiéis e elevavam a voz mesmo na hora de reprimir e aconselhar. Desses padres, a gente evitava encontrar no confessionário. Ninguém queria que outros fiéis na fila do confessionário ficassem sabendo dos nossos pecados. Outros padres eram mais objetivos, mais rápidos, perguntavam só quais eram os pecados, se havia algum pecado mortal, e em caso negativo, davam logo uma penitência. Era o confessionário mais procurado pelos fiéis, especialmente pelos jovens, quase sempre cheios de pecados. Havia um ritual naquela época para ir às missas e se confessar e comungar. As mulheres, por exemplo, tinham que vir de véu na cabeça, vestido não podia ser curto, nem blusa sem manga e vestido sem decote. Isso não podia. Se alguma moça esquecia ou se atrevia a comungar sem estar devidamente vestida, podia esperar que o padre a pediria para sair da fila e até mesmo da igreja. Vexame total sob os olhares reprovadores dos demais fiéis. Por causa das confissões obrigatórias, normalmente os capuchinhos sabiam da vida de quase todos os moradores do bairro Pompeia. Sabiam das brigas dos casais, dos maridos que traíam suas esposas, das dificuldades financeiras que as famílias enfrentavam, dos problemas com o alcoolismo entre os jovens. Drogas naquele tempo, as drogas pesadas, ainda não faziam parte das festinhas e das horas dançantes, não. O exagero mesmo era com as bebidas consideradas sociais. Cachaça, vinho, cerveja. Quem recebia a comunhão precisava estar em jejum de pelo menos 8 horas e deveria ter todo o cuidado para não morder a hóstia sagrada, pois ali estava o corpo de Cristo. A hóstia ficava grudada no céu da boca da gente até derreter. Uma mordida descuidada, e a gente já tinha um novo pecado para contar na confissão, que era obrigatória para quem se dizia católico, hein? E era confissão presencial, cara a cara com o padre. Nada de confissão comunitária. Pelo menos uma vez por semana tinha que se confessar. E os pecados eram muitos. Responder aos pais, brigar com os colegas, responder às professoras na escola, xingar nome feio, ter pensamentos contra a carne, ou melhor, contra o corpo, sonhar com a mulher do vizinho. Adolescente, então, coitado, era o mais pecador. Corria o risco todo dia de ir para o inferno. Tudo que pensava ou fazia era pecado. Revistinha de mulher pelada naquele tempo,
sonhar fazendo sexo, masturbação, nem pensar, era pecado grave. Transar com a namorada, então, na casa dela, era pecado impensável, inadmissível. Dependendo do padre no confessionário, a penitência para os pecados graves podia chegar à casa dos 100 Pai Nossos, a serem rezados todos os dias, durante uma semana. E ainda prometer nunca mais cometer esses pecados. Tarefa impossível, viu? Os padres também sabiam disso. Na semana seguinte, lá estava a gente novamente, arrependido, confessando e prometendo nunca mais fazer aquilo. As pessoas tinham muito respeito dos padres e temor de que Deus realmente iria punir os pecadores. Frei Felipe, que era vigário na década de 60, lá na Pompeia, era um padre italiano, baixinho, troncudo, que de vez em quando parava a missa para chamar a atenção de alguém e até mesmo para pedir a essa pessoa para sair da igreja. Bastava uma conversinha com quem estivesse do lado, uma risadinha típica dos jovens, e Frei Felipe dava uma banca danada, em alto e bom som, hein? Naquela época, décadas de 50 e 60, o padre era visto por todos como um ser humano diferente, que tinha todas as virtudes, que não pecava, que era um santo. O padre não frequentava festas, não bebia em público, não fumava e só andava de batina. No caso dos capuchinhos, então, a maioria dos religiosos era barbudo. Adolescente ou adulto, quando a gente passava por um padre na rua, era comum pedir a sua bênção e até beijar a sua mão. A criança, então, ganhava o dia quando recebia santinhos do padre. Tempo bom, hein? Este e outros casos e causos estão no meu livro No Tempo dos Capuchinhos. Muito obrigado.